Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Então é isso. Então, pois é, aí eu tava surfando lá no meu celular, na rede, no LinkedIn, aí pá, vi um artigo bacana, pipocou, aí vi o relatório do Google Trends, que é as palavras e frases mais pesquisadas de 2018. A frase mais pesquisada foi como fazer slime. Você sabe o que é slime? E aí eu fui e olhei, fiquei curioso, e olhei na Wikipédia, né? Que na verdade é uma plataforma feita no modelo de crowdsourcing, né? Uma inteligência colaborativa, um trabalho colaborativo de organização e de geração de novos artigos e correções, atualizações. Aí eu pensei, será que, como está na moda, e será que o Wikipédia já apresenta o que é o slime? Entrei lá na Wikipédia, papum, entrei, não tinha. Só tinha uma referência aos Slimer. Sim, aos Slimer. Você sabe quem é o Slimer, né? Pelo amor de Deus. Cultura geek ou cultura da galera que é mais das antigas, dos anos 80, caça-fantasmas, os famosos Slimer, que aliás tem tudo a ver com o slime, só que é o Slimer, né, que é como se fosse o gosmento. Aliás, em português eu acho que a tradução é gosmento, né, dele, não sei. Então foi aí que o crowdsourcing se juntou com o Google Trends e com o slime, com a palavra, com a frase do momento, como fazer slime. Aliás, a segunda mais buscada era como fazer figurinhas personalizadas no WhatsApp. Essa eu sei fazer, hein? Que se tiver interessado eu te ensino no próximo vídeo. Até já fiz umas bem maneiras. Quem tem meu WhatsApp já recebeu aí e achou uma graça. Mas enfim. E aí então o crowdsourcing é isso, essa inteligência colaborativa. O Wikipédia está construído em cima dessa liberdade de criação, enciclopédia colaborativa, na base do crowdsourcing. Então, crowdsourcing, que vem do inglês crowd, de massa, pessoas, grupo de pessoas. Source vem de source code, que vem de código-fonte, vem de fonte, source, origem, raiz, crowdsource. É o processo de se conectar com um grande grupo de pessoas pela internet, internacionalmente, que pode ser internacionalmente ou não, né? Mas você tem essa possibilidade, ou seja, globalmente, tão bacana isso, tão poderoso, com o objetivo de acessar conhecimento variado, know-how, expertise, pessoas com talentos específicos, e essas pessoas, esse grupo de pessoas poderá, assim, dessa forma, otimizar o seu tempo e recursos. Seu tempo ou da sua empresa, né? Abre uma chamada e joga para fora essa demanda de trabalho que talvez hoje em dia ainda é assim, né? Na maior parte, mas cada vez mais aumenta essa forma de trabalhar para fora. Você normalmente se você tem uma demanda de trabalho dentro da sua empresa, normalmente você abria essa chamada para dentro, para seus funcionários, né? Para que ela ali dentro dessa sua estrutura fosse resolvida. Agora, com crowdsourcing, você pode abrir uma chamada para fora da sua empresa e pela internet global. Aí você pode dizer, Fábio, grande coisa. Antes de surgir essa palavra tão chique, crowdsourcing, a gente já se conectava com um grupo de pessoas, com um coletivo, para solucionar problemas em comum, ou achar soluções para uma cura, para uma vacina, enfim, isso é verdade. Historicamente, a gente já tem exemplos do uso de crowdsourcing, porque o crowdsourcing foi cunhado a partir do uso da internet e é mais recente. Mas assim, antes disso a gente já fazia esse tipo de trabalho, essas chamadas públicas já aconteciam, até bem mais antigamente, nos anos 1800, por aí. Por exemplo, o primeiro dicionário Oxford foi feito de forma coletiva. Então era tanta informação que tinha que ser colocada e organizada, catalogada, colocada na forma, em ordem alfabética, num dicionário, Oxford. Então, assim, você tinha que abrir isso para uma chamada para colaboradores que tivessem interessados em ajudar e resolver isso, assim, fechar isso. Então, esse é o exemplo do crowdsourcing, para que pudesse ser lançado o dicionário Oxford, né? É isso. Então, historicamente falando, você já viu que já teve exemplos de trabalhos dentro dessa lógica da inteligência colaborativa, do coletivo trabalhando em função de um objetivo só, né, para solucionar um problema, achar uma solução, criar algo novo. Mas a diferença é que hoje você tem o acesso à internet. Então, isso, antigamente, o coletivo
compunha, se estruturava a partir da proximidade das pessoas, de uma massa de pessoas que estiverem relativamente próximas. Você não tinha como se comunicar com pessoas globalmente, de forma imediata, on demand. Você tinha ali como abrir uma chamada, de repente, para sua cidade, para sua vila, enfim, e aí talvez até se espalhasse um pouquinho mais, mas tinha ali uma limitação geográfica. Então você tinha ali uma limitação geográfica, você tinha ali a questão da proximidade física, que era o que dizia, o que definia a massa, né? A crowd era definido por isso, pessoas aglomeradas numa certa proximidade. Além de ter um gasto, o uso de recursos e tempo muito maior para que isso fosse viabilizado. Agora, hoje em dia, você já pode pensar de outra forma. O crowd já pode ser um crowd, a massa, o coletivo virtual, que aí não é a proximidade ou a geografia que une, mas sim os interesses em comum, temas em comum, um objetivo em comum. Enfim, um exemplo disso é no Facebook, grupos de Facebook. Você tem ali um grupo, um crowd de pessoas que têm um interesse em comum em gibis de super-heróis. Então isso já é uma massa, já é um grupo de pessoas que já pode ser considerada crowd, né? Uma comunidade. Então, assim, ou tem uma galera que defende uma causa X. Então, essa galera que defende uma causa X forma um coletivo ali, uma comunidade que trabalha no formato de crowd, que você pode acessar com uma chamada, você poderia acessar, se o teu projeto necessita esse tipo de comunidade, pode acessar esse grupo já como um crowd, imediatamente, on demand e com baixíssimo uso de recursos e tempo, né? É praticamente imediato. Isso é o crowdsourcing hoje em dia, ele tem essa potencialidade, que eu acredito, é uma opinião minha, eu acho assim importante, são 4 palavras-chave ou 4 palavras importantes que definem muito bem a importância do crowdsourcing. Você tem ali, para funcionar o crowdsourcing, você precisa de uma chamada aberta, uma chamada pública, que seja para um público, para o crowd poder entrar e acessar essa sua chamada. Dessa forma, você vai atrair as pessoas para a sua chamada e ali você começa o processo e o funcionamento dessa mecânica. Outra palavra-chave muito importante é indefinido. Indefinido por quê? Porque nem sempre a pessoa que a gente acha adequada para resolver a questão, um problema, ou achar uma solução, criar alguma coisa, é a pessoa de fato certa para essa missão. Algumas vezes se você fizer essa chamada aberta, indefinida, você pode de repente ali ter alguém que tem um hobby, é especialista, mas não é o profissional disso, mas ele exercita essa função como um hobby e tem um ponto de vista diferente, uma abordagem de fora para dentro que pode complementar ou trazer inclusive a própria solução. Então, assim, fique atento a isso. Tem gente que tem crowdsourcing que é voluntário para achar, de repente, uma vacina para uma doença específica e tal, ou exatamente um cálculo para resolver uma questão ali, para sanar uma catástrofe ou melhorar uma situação que está em fase crítica. Mas, de fato, é bacana você pensar no elemento de prêmio, né? Premiar a pessoa, lançar um prêmio para essa comunidade. E claro, outra questão bem bacana, outra coisa legal a ser pensada é a questão do escalável. Então, outra palavra-chave muito importante, porque você pode acessar de forma imediata a escala global. Tá? Esse coletivo em escala global. Claro que aí você depende da sua chamada. Se ela tiver uma chamada que está especificada em português, para que as pessoas falem português, não vai entender nada. Se o cara não falar português, ou se tiver inglês, aí você já alcança um público maior. Mas aí também tem a questão de você, de repente, tem alguma limitação geográfica ou uma questão cultural que, enfim, limita a participação de pessoas de outras culturas ou de outros países. Enfim, também tem que avaliar isso, tá? Fica ligado. Outra palavra-chave muito importante, a quarta palavra, 1, 2, 3, 4, chamada pública, 1, indefinido 2, escalável, e a quarta que eu falaria, on demand. Por que on demand? Porque você abre a chamada e, pum, você já tem ali a possibilidade de acessar o público sob demanda. Por isso é importante você trabalhar, aí eu até ressalto a importância de você ter já uma comunidade ativa, ou se você fizer, você como empresa, marca, fica a dica, usar uma plataforma especializada
que trabalha com uma agência, que já tenha talvez essa comunidade criativa, ávida para participar de projetos e chamadas abertas, à disposição. Então aí você já tem o on demand, porque você já acessa ali um grupo que já existe e vai te suprir ali quase que imediatamente, ou pelo menos dentro do período que você estipular, de agenciamento, isso aqui, agenciamento não, de desenvolvimento, com deadline e tal, para você, claro, aí tem que ter deadline e tudo isso também, pulando. Mas aí você tem essa possibilidade de acessar on demand. E aí vem isso que eu estava falando agora, que é bacana ter essa questão, você tem que organizar, porque também se fica uma bagunça ali, aí vai ficar todo mundo atirando para tudo que é lado, aí também não dá. Como se fosse num fórum, né, um moderador. Você tem que ter sim uma organização, alguém que organiza, que orienta, estabelecer pelo menos algumas regras, né, para esse tipo de chamada, para que a comunidade se enquadre nisso. Mas que não limite, né, o potencial criativo e expertise e know-how desse grupo, mas que crie uma estrutura sólida, até de confiança para essa comunidade, para que veja que é uma coisa séria e pode trabalhar. E também trabalhar com deadline e tudo isso. Enfim, aí são outras questões que aí eu posso falar sobre isso em outro vídeo, se houver interesse, claro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de crowdsourcing. Tá? Tipos de crowdsourcing até só estranho. Mas assim, eu acredito que você pode classificar em 4 formas de crowdsourcing, só para entender como você pode aproveitar melhor essa ferramenta, esse modelo de negócio para sua marca, para sua empresa, ou até para um projeto, para sua ONG ou seu projeto pessoal. Você pode abrir uma chamada, você abre a chamada e a galera que se interessa, mexe com isso, com esse tipo de trabalho, vai te achar e vai te procurar. Porque quer participar, claro, porque você vai premiar, né, com essa sua chamada, vai ter que ter alguma recompensa, vai premiar quem, enfim, for o melhor candidato ou achar a melhor solução. Por exemplo, o Get Ninja é um lugar que você entra, acessa ali e fala qual o serviço que você precisa, o que você precisa, qual, digamos, qual o problema que você precisa sanar. Você coloca ali, aí os profissionais, de acordo com o perfil desse seu problema ou desse seu serviço que precisa ser sanado, vão te contactar. Outra forma é você inverter, né? Em vez de você abrir uma chamada de trabalho, potenciais candidatos te acham, você acha um coletivo com potenciais candidatos e aí, achando eles, você propõe esse trabalho, ou seja, você não é achado, você acha. O 2 praticamente muito parecido, mas não é um trabalho, não é um serviço que precisa ser sanado. Você faz mais você lança uma questão, uma pergunta para um coletivo e espera que esse coletivo te dê respostas, te dê até, por exemplo, sabe que funciona dessa forma? O próprio Yahoo Respostas. Que o Yahoo Respostas, você tem uma dúvida, você coloca ali e aí surgem as respostas de variados candidatos. E aí é classificado qual é a melhor resposta, né, para a sua dúvida. Então isso é uma forma de crowdsourcing, Yahoo Respostas. Você lança ali uma questão, uma dúvida e espera que o público te responda. 3, por exemplo, o Wikipedia seria o formato desse 3. Existe um conhecimento ali à disposição, né, globalmente no mundo, no universo virtual. Você precisa acessá-lo e você precisa catalogá-lo, organizá-lo. Então você precisa da ajuda do coletivo para poder acessar e organizar. É uma enciclopédia livre, construída de forma coletiva, com inserções do coletivo, né? O 4 é quando você precisa de ideias, ou criação de algo novo, ou até um feedback, né? De um produto que você lançou, algum protótipo que você está lançando. Então ali você tem o 4, que é mais esse formato de interação que eu te falei antes, que eu falei para ficar atento a isso, com você como marca. Se você está lançando um produto, é bacana você pensar nessa possibilidade, porque você, antes de lançar ou saber se vai dar certo ou não, você pode ter ali esse protótipo lançado para uma comunidade específica, né, através de uma plataforma de crowdsourcing, para que ela teste e te dê um feedback de verdade sobre isso, sobre esse produto, e aí você já fica mais certeiro, mais seguro
antes de lançar para o mercado como um todo. Porque o Google é a ferramenta de pesquisa que a gente mais usa, né? Agora, ok, Google, fala Google, sei lá o que Google. Google já é teu assistente pessoal, para a maioria das pessoas. Mas também tem essa questão que o Google, ele monitora, ele tem um histórico do seu comportamento online, né? Ele sabe para onde você vai, o que você faz, o que você pesquisa, são dados, né? Que diz muito qual é o seu perfil, como você se veste, o que você gosta de comprar, enfim. Isso vale ouro, né? Para agências, para marcas, enfim, é um outro universo, que eu não vou entrar agora, senão vou me perder nisso. Mas, então tem isso, o Google tem essa questão, que muita gente critica isso e não fica à vontade. Então tem um pesquisador de palavras, uma ferramenta de buscas que é o DuckDuckGo, Pato nome bem engraçado, inclusive é um pato mesmo. E essa ferramenta, ela se propõe a não monitorar cada passo, cada pesquisa que você faz nela. Então é bem bacana, ó, fica a dica da DuckDuckGo, boto aqui embaixo, é legal. Ela também, o funcionamento dela é baseado no crowdsourcing, porque na verdade eu estou falando dela por causa do crowdsourcing. Então ela é baseada no crowdsourcing, ela cata suas informações, suas pesquisas, a pesquisa que você fizer, ela cata de forma usando a inteligência coletiva. Então ela acessa, por exemplo, os dados, o banco de dados do Wikipedia, acessa outras informações que vêm do coletivo para te dar as respostas. Então não é outra forma de trabalhar, não é a inteligência artificial do Google, é mais baseado no crowdsourcing, segundo eles, segundo a ferramenta que coloca ali. E além de não monitorar, que eu acho que é o mais interessante nesse caso aí, não monitorar cada passo que você dá ali nas suas pesquisas, no seu histórico e tal. Claro, aí você tem várias plataformas de compartilhamento, internacionais e nacionais de compartilhamento de imagens, de vídeos, imagens, digo, fotos, né, vídeos. O YouTube também é um formato de crowdsourcing construído por uma inteligência coletiva, né? Assim, a essência dele. Então, assim, crowdsourcing está presente no nosso dia a dia de forma muito mais constante do que a gente acha. E se você aceita, abraça isso, tem essa consciência, você pode ali fazer projetos muito bacanas ou até modelos de negócios para a sua empresa ou para novas empresas, para empreendedores. Então, assim, qual a proposta? Esse vídeo, na verdade, só para fechar agora, espero que tenha entendido um pouquinho melhor sobre o crowdsourcing. Se você tiver dúvidas, coloca lá nos comentários, que aí eu entro, mas eu posso especificar melhor. Se for o caso, eu tentei organizar, deixar o vídeo um pouco mais curto, eu não sei, eu falo pra caramba, mas acho que deu para dar pelo menos um sobrevoo do crowdsourcing. Por que eu estou fazendo esse sobrevoo? Porque a ideia é agora lançar, a partir desse vídeo cabeça, lançar vários vídeos que apresentam chamadas abertas que tem, especialmente na minha área, que é a área mais do audiovisual, tá, gente? Eu não vou poder abrir para as outras áreas, que também existem para outras áreas, claro, mas eu vou focar na parte audiovisual. Então aí eu vou falar de plataformas que você pode se inscrever, que tem esse formato, esse modelo de negócio que é o crowdsourcing, e você consegue se inscrever lá e participar. É como se fosse uma agência, você participa e tem várias chamadas abertas de grandes marcas que participam, marcas internacionais mesmo, big. Isso é bacana quem fala inglês. Quem não fala inglês, eu vou tentar ajudar ao máximo, traduzindo o que eu puder, e se realmente for um impedimento você não conseguir ali usar o tradutor, sei lá o quê, então uma pena, mas a ideia é que realmente alcance o máximo de pessoas possíveis esses vídeos e essas dicas, para que a gente possa ajudar, porque assim, eu sei que o mercado audiovisual, a gente tem muitos amigos, colegas que reclamam, tá difícil, sei lá o quê, é final de ano, enfim, então eu vim com essa ideia de abrir então essa dica de chamadas abertas, chamadas públicas, que sejam globais, especialmente globais, para que colegas e amigos e iniciantes do meio audiovisual, do vídeo, videomakers, filmmakers e videomakers possam participar dessas plataformas, inclusive crescer, quem sabe, aumentar o portfólio, fazer pitching para fora, para poder ter essa oportunidade de novos trabalhos e novas aventuras, de novos desafios. Então, assim, espero que você curta essa ideia. Para me ajudar a conseguir gerar esse tipo de conteúdo, vai lá, mete bronca no like, se inscreve no meu canal para acompanhar. Eu ainda estou entendendo se eu vou fazer esse formato de dicas para o YouTube e para o IGTV ou só para o IGTV, mas eu mantenho vocês informados, então fiquem ligados que logo tem mais vídeo. Obrigado por assistir e vamos que vamos!